volta aqui junto com a gente, né? Esses nossos convidados sensacionais. Já fizeram o tal do multiverso aqui, eu não pude estar participando. É pesado. Já deu eco até no... Você foi trabalhar de padeiro. Brincadeira. Na padaria não tem pão de queijo. Na Vipão não tinha pão de queijo, não acredito no negócio desse. Mas é interessante falar o assunto do multiverso, colocar aqui pro pessoal lá. Sério? Agora eu quero saber. Fala aí, porque James Webb provou que o multiverso existe. É verdade. Não, mas fala pra gente então, o que aconteceu no multiverso? Qual que foi o Vamos lá, ainda agora? pode começar a vida. O Ulisses estava questionando, né, sobre o vinil, o CD, o tempo do CD, que é maior do que o vinil, e eu estava falando para ele que o vinil prevaleceu, voltou. O pessoal hoje fala em gravar vinil de novo, artistas novos gravando vinil novamente, e o CD, ele tem uma capacidade maior de armazenamento. Eu me lembro, nos anos 90, os artistas começaram a gravar, porque o vinil gravava o quê? 35, 40 minutos, 45 minutos, nessa média aí, né? Então o artista compunha um material maior, ia excluindo um pouco, até chegar a condensar naquilo que seria o vinil. E essas sobras, posteriormente, eram lançadas, né, como coletâneas de lados B, etc. Com o advento do CD, começaram a colocar tudo no material e lançar. Então, porque o CD dá 80 minutos, né? 1h20, né? Por aí. Então, eu acho que ficou maçante, porque não dá. Você pegar você fazer uma coletânea de um artista de 80 minutos é uma coisa, mas um lançamento original com tudo isso vai ficando maçante. E me parece que mesmo posteriormente o pessoal voltou a gravar menos tempo, lançar no álbum com menos tempo, o tempo base do vinil. Então eu acho que prevaleceu o vinil. E ele voltou hoje e artistas novos estão gravando em vinil. Beleza. Que aula, rapaz. Beleza. Que é isso? Aqui a gente... Eu falei, tem um problema de áudio aqui, então a gente não deu pra gente abrir o áudio, mas tem aqui, falou assim, muito importante falar do rock brasileiro dos anos 70, porque muita gente acha que tudo começou nos anos 80. Abraço a todos. Perfeito, falamos isso. Quem foi? Não deu pra aparecer, tá. mandou com o embleminha da Top House aqui. Tá. Tá certo, tá bom? Depois manda a identificação. Depois manda a identificação. Concordo com essa Depois desse disclaimer, voltamos ao universo. Deixa o multiverso, daqui a pouquinho nós vamos para lá de novo. Luciano, esses vinis que você trouxe, eu sei que todos são muito importantes, mas esse primeiro aí chama muita atenção. Queria que você contasse um pouco da sua história com o nosso famoso Pink Floyd. Então, eu trouxe esse disco aqui porque ele é uma edição histórica, né, limitada. Só existem 500 cópias, essa é a cópia 328. Aqui é um chamado Picture Disc, né? Tem até a placa preta, né? Ele tem placa preta, essa Chapa preta. E aí muita gente pode falar assim, mas é o Dark Side of the Moon. Não, o Dark Side, o famoso Dark Side é esse aqui. E eu fiz questão de trazê-lo, por quê? Porque aqui tem uma história, aqui tem uma história pessoal, né? Aqui tem as datas, foi a data que eu ganhei o disco. Então em 4 de novembro de 2003, eu estava indo para minha casa de bicicleta e passei em frente à casa do saudoso Bill. E vi ele lá na porta, parei já conheci ele, conheci o Guilherme Chaibu, o Dr. Guilherme, e já comecei a conversar com o Bill. Falei, entra aqui, vamos lá ver meus discos lá. E aí comecei a olhar os discos, aquele armário famoso dele, e ele falou, você tem esse aqui, o Dark Side of the Moon? Eu falei, não tem. Ele falou, não, esse aqui então você vai levar, porque esse aqui você tem que ter. Meu Deus! Então, assim, a relação do disco é a coleção, né? São esses momentos, você nunca vai esquecer isso aí. E eu sou aquele cara chato que bota data nos discos. Então, o local onde eu comprei, ganhei, e a data. Então, eu tenho memorizado aqui, eternizado, diga-se de passagem, Isso foi ali perto da Casa França ali. Foi na casa daquele armário. E aí eu trouxe esses dois aqui, podem parecer... Espera só um pouquinho. E qual que é a diferença básica aí, pra você poder ensinar a gente? Aqui é o seguinte, esse Travel Sequence, esse aqui é uma edição histórica que saiu já na 2010, né? Ele é uma prensagem alemã, um picture, é uma edição limitada. E ele traz aqui um show
do Pink Floyd, gravado em fevereiro de 72, ou seja, são praticamente as músicas do Dark Side of the Moon, mas ao vivo. Ah, entendi. E além do que, é uma edição limitada, são 500 cópias e é em picture, né? E toca normalmente, viu, a galera que não está acostumado com o vinil, deixa eu falar, ele é colorido, mas você pode botar lá no toca-disco que ele toca. Entendi. Porque de repente fala assim, isso aí é de parede, né? Então, na verdade, ele é um disco mais atual. Ele foi lançado em 2010. Com né? as músicas de A antigamente. gravação de 72, ó. 72. Tá aqui, ó. Gravado no Rainbow Theatre de Londres em fevereiro de 72. Na época eles estavam confeccionando o Dark Side, que é nossa ignorância, Vitor. o maior clássico do Pink Floyd, né? Esse aqui, para muitos fãs, é o maior disco do Pink Floyd, o mais vendido. Isso aqui tem história. Esse disco aqui você poderia falar horas sobre. E pra ele, você, né? Luciano, é o maior disco? Ó, aí Agora eu quero que você entra. fala mais. É igual o Vitor fala, o outrista, né? Eu acostumei com The Wall, foi o meu primeiro disco Pink Floyd. Então, assim, é aquela coisa da adolescência, né? Eu ouvi o The Wall, até porque tinha muito pouco disco. Pra mim também. Aliás, eu ainda tenho pouco hoje, mas na época eu tinha muito menos ainda. Então, eu ouvi o que. E não tinha internet, a gente ouvia o que tinha. Ou rádio, ou o disco que tinha. E eu tinha o The Wall, foi o meu primeiro disco. Então, eu ouvia incessantemente o The Wall. Pra mim, ele se tornou, na minha modesta opinião, o meu disco favorito do Pink Floyd. Entendi. E só para encerrar o assunto Pink Floyd, eu trouxe esses dois aqui, o The Division Bell, já naquela fase pós Roger Waters. Por quê? Porque que tem a prensagem normal, né, que saiu aqui no Brasil, cadê a câmera? Tá ali. Mas também tem, né, para colecionador, entra aquela história do colecionador, né? Eu tenho que ter as duas prensagens, né? O vinil azul, né? Então eu trouxe discos assim que um formato diferente, também para aquele atrativo, aquele plus para a galera do visual. Esse disco é diferente. Esse aqui tem outra história também, né? Eu adquiri ele recente, mas ele é prensagem de época. E não bastasse ele ser laranjado, né? Olha só. Esse é uma prensagem americana de 74. E o Grand Funk fez questão de lançar esse disco amarelo, porque eles falaram, esse disco vai ser disco de ouro. Então eles já estavam assim, não, nós queremos lançar um disco de ouro para ser disco de ouro. E realmente foi um sucesso. Capa dourada, né? Capa dourada, laminada. Com, que a gente, depois a gente vai aprendendo com os anos, até chamada capa gatefold, né? Aí tem os caras pelados aqui. E esse disco aqui tem eles pelados aqui, né? Mas nesse horário pode, né? Tem uma tinta. Não, mas eles colocaram a bandeirinha dos Estados Unidos nas partes púdicas. E essa assinatura aqui? Então, isso é uma coisa que eu fazia na época, mas hoje eu não faço mais assim, tão visível, porque os colecionadores torcem o nariz. Eu pensei que era um autógrafo. Não, é minha assinatura, mas hoje eu assino clandestinamente, mas escondidinho, né? Então esse disco aqui eu comprei em 20 de julho de 2018, né? E quem me apresenta, o Grand Funk Railroad, isso aqui é uma das maiores bandas americanas. Começou com Power Trio, são 3, né? E depois aqui nessa fase já tem um tecladista. Agora, o essencial desse disco para mim é o seguinte: quem me apresentou esse disco? O Guilherme Schaibu, o Dr. Guilherme, lá na delegacia falando de música, vou te apresentar uma banda. E me emprestou o CD desse disco, o An American Band. E aí eu comecei a conhecer o Grand Funk através da família Schaibu, mais uma vez, né? E o Guilherme, eu vou falar Guilherme pela intimidade, o Dr. Guilherme Schaibu, ele me presenteou com vários discos, mas um que eu fiz questão de trazer é o que eu te falei, eu selecionei os discos pela história com as pessoas de Ituverava, né? E foi um impacto, né? A primeira vez que eu ouvi o Led Zeppelin 1, e eu sou aquele cara metódico, o Vitor sabe, então tudo que saiu do Led Zeppelin na época que eu tive acesso, eu guardo os jornais, recortes. Então, só pra você ter uma noção, isso aqui, ó, é a Folha de São Paulo de 18 de março de 1990, uma matéria sobre esse disco. Então meus discos são recheados de recortes de jornal, de revista, recheado, todos os discos tem lá o... E esse aqui eu fiz questão de trazer também, porque... Esse do Led Zeppelin... Esse é o primeiro, né? Qual música que você Rapaz, não, aqui ele tem duas covers. Aliás, eu sempre digo que toda grande banda de rock, ela sempre começou com uma cover do Willie Dixon. E eles aqui tem duas, não é uma, né? Aqui tem o Shook Me e tem... Deixa eu ver aqui a outra. I Can Quiet You Baby. Só que as músicas que mais me tocaram na época foi Good Times, Bad Times, que é a abertura. Isso é fantástico, né?
O lado A é perfeito. O Shook Me, Dazed and Confused, que é bem blues, aquela pegada blues do Led Zeppelin, né? E marcou pra mim porque, assim, foi um presente, né? Um presente que você nunca vai esquecer, nunca vai... E o Zeppelin aí, no caso, o Zeppelin, ele tem a ver com o Zeppelin de Hindenburg lá, que pegou fogo. Então você vê que tem até a foto aqui. Pra gente. Mas então, De chumbo, né? se não me engano, tem uma reportagem de um dos discos meu que a família do Hindenburg falou: que esses malucos ficam usando o nome do meu pai? Eles não gostaram, não, viu? Tem isso aí. Eu tenho essa matéria no jornal, não lembro qual disco, que tá lá dentro. Se não me engano, é até esse aqui. Aí ela fala assim: tá aqui, ó. Eles podem ser famosos, mas 4 macacos estridentes não vão usar o nome da minha família sem permissão. Frau Eva von Zeppelin. Aqui, ó, a matéria. Ela descendo a lei. Por que estão usando o nome da minha família aí? Jesus. Mostra lá pra gente, Luciano. Esse é o primeiro, né? Esse aqui é discoteca básica, né? É impossível alguém não gostar de rock and roll, de hard rock, sem passar pelo Led Zeppelin. É rito de passagem. É né? rito de passagem. Beatles, Stones, Led Zeppelin é rito de passagem. É a via sacra. Não tem como fugir disso aí. Eu trouxe esse aqui do AC/DC, porque eu sei que você canta várias músicas do AC/DC, canta muito bem. E esse é uma edição também histórica, é rara, porque esse aqui é um picture, também edição limitada, são 500 cópias, essa é a cópia 421. E olha a cor, né? Olha o formato, né? Olha. Então esse aqui, ele saiu na Alemanha, é um show ao vivo deles de 77, ainda com... Você tá falando isso aí de Bon picture? Scott. Explica pra gente, porque a gente é leigo. Esse aqui até que não é um picture, porque o picture tem um desenho, igual aquele do Pink Floyd, né? Mas olha esse aqui, o estado de conservação. Você tá louco? Sério, Parece um carro novo. Parece um carro novo. Você encera, Vitor, essas coisas? Você também encera e tal? Não, mas guardar no é o plástico. formato que ele veio, né? Olha aí. É bem cuidado. A forma de guardar também, né? Agora, esse aqui, A gente vê os olhos do Vitor brilhando. esse é um picture. O colecionador é assim. Esse- Guarda o plástico, a boca do disco pra dentro do plástico, pra não entrar poeira. E o Luciano tem um detalhe aí, acrescentar que ele guarda até a nota fiscal do disco. Quando ele, Dentro do disco. Ele guarda dentro do Mas eu disco. sei por quê. Eu sei por quê. Pra ninguém falar que é meu. Por causa daquele dia que você foi na delegacia e conheceu ele. Ele chega com a nota. Não, esse Não, disco não, aqui, a nota tá esse aqui, não não é tem contrabando, não. Não, mas é mania, né? Guardar a nota. Depois eu vou lembrar, eu comprei do fulano de tal e tal lugar. Hoje o Mercado Livre exige nota de tudo, né? Então eu já guardo até a nota fiscal dentro do disco. Agora esse aqui é picture, esse do David Bowie é um picture. Ele é um desenho, né? Luciano, É o eu tenho uma formato do disco. curiosidade. Eu tenho uma curiosidade, vocês que entendem mais. Né? O que você acha que é mais assim, o legado do David Bowie? O David Bowie é importantíssimo para a história do rock, né, cara? O cara foi o camaleão do rock, geralmente, camaleão, né? Influenciou gerações e gerações. Você pega Heroes, essa minissérie, o Stranger Things é uma série, como é que chama? É uma série. A série. No final de cada episódio, eu assisti até o quarto, terminando o quarto agora, aí começou a tocar aquela música no final, fantástico. Falei, cara, essa letra eu conheço. É uma versão de Heroes, né, um clássico do David Bowie, na voz do Peter Gabriel. Fantástico, assim, e você começa a ouvir a letra, fala, cara, essa letra eu conheço. Aí eu já tenho um aplicativo, né, já bota lá o som, já sai o Peter Gabriel. Mas o David Bowie, assim, ele na história do rock é um dos ícones, né? Grandes influenciadores. Anos 80 tem muita influência do David Bowie, porque ele mudou de estilo várias vezes. Então ele tem aquela fase glam rock dos anos 70, que influenciou o glam metal, o famoso metal farofa dos anos 80, né? Farofento. Tem influência dele. O punk tem alguma influência dele. A New Wave, o New Romantic, que é uma parte da New Wave. Várias bandas, vários artistas dos anos 80 com muita influência do David Bowie. O Steve Ray Vaughan, o Steve Ray Vaughan toca nesse disco aqui, né? Do blues rock, ele toca nesse disco do Let's Dance do David Bowie.
E isso aí projetou ele para o mundo. Não é o estilo, ele não era do estilo do David Bowie, mas através do David Bowie ele se destacou mundo afora e passou a mostrar e trazer de volta o blues e o blues rock nos anos 80. Então a importância do David Bowie é muito grande. Deixa eu só falar, você está notando, Thiago e Dr. Guilherme? Vocês estão notando aí? Aula aí? Tá gravando, vou escutar, escuta em casa. Você tem que ouvir de novo. É igual aula. Um voto de Olha só Google, quem né? está participando aqui. Vitor Olha lá, Chagula, Quem está participando com a gente? Ó. Dona Karina. Dona Karina, um grande abraço para vocês. João Aqui, Vitor. comandando, João Vitor. Bom dia, hoje mais um programa super especial. Como todos, temos aula de musical vinílica, olha, de vida, etc. Com esses monstros, Luciano Douglas e Vitor Bombig, que tem o prazer de aprender e compartilhar música e vinil com eles. Escola Valvulada, aí que legal. Ulisses, caloteiro ontem, kkk. Abraço e ótimo. Quem me dera, viu, Vitor? Quais, não consigo. Olha só, quais os 5 maiores discos na preferência de cada? Isso é uma pergunta. Eita! Dark Side the Moon, Pink Floyd, o maior álbum de uma banda de todos os tempos, na minha opinião, foi o Vitor que falou aqui. Olha. Aí, ó. Aí, Luciano, Falou de você. cátedra. Eu não vou falar dos 5 discos agora que eu vou me embananar, porque é muito complicado você escolher em meio a 2.000 discos, escolher 5. Isso é muito complicado. Eu já ensinou pra gente como é que faz livro. É muito fácil você escolher os 5, o top 5. Você pega primeiro lugar, você faz um empate triplo. Segundo lugar, outro empate triplo. E assim por diante. O top 5 dá 15. Você vai responder o seu top 5, o seu top, sei lá, Empate quanto. triplo, vai. Fala pra Vai. gente. Não, Começa. vamos lá de cabeça Lá aqui, na os que eu mais não ouço sei nem hoje. falar. Inclusive, eu nem tenho, porque isso é até utópico, né? Você imaginar que vai ter o disco do Caleidoscópio. Que, inclusive, é a foto que tá lá no meu perfil do Instagram e no Facebook, é aquele disco do Caleidoscópio. Tangerine Dream, que depois tem uma banda também de krautrock alemã que chamava Tangerine Dream. Mas esse seria um disco. O outro, Surrealistic Pillow do Jefferson Airplane, que tá aqui. Eu colocaria o primeiro do Led Zeppelin nessa lista. O que mais? Vixe, é tanta coisa, né, rapaz? Vai fazendo empate, vamos lá. E dos Beatles. Então, eu quase não ouço mais Beatles. Eu tenho a coleção do Raul, tenho a coleção dos Beatles e quase não ouço mais, porque aquilo fez parte da adolescência, fantasticamente, né? Mas como você está sempre procurando coisas novas. Que não conhece, coisa velha nova, né? Entendi. Velha, Coisas mas novas, você sim, não para conhece. aprender, né? E aí isso vai ficando de lado. É claro que volta e meia você de vez em quando pega um lá para ouvir, mas raramente. Então hoje eu estou sempre Mas não procurando. tem entre os seus 5, assim, top. Então, eu colocaria também, já está aqui na lista, está aqui comigo, o Fat Mattress. Isso aqui era a banda do Noel Redding, o baixista do Jimi Hendrix. Esse disco é fantástico, fiz questão de trazer, além de ser um tanto quanto raro, você não vê ele em qualquer banca aí, tem essa história. O Noel Redding era o baixista do Power Trio lá do Jimi Hendrix Experience, e ele fez o Fat Mattress, lançaram 2 discos, esse é o primeiro, o segundo ainda não tem, talvez terei. E depois ele formou o Road, né, que é outra bandaça, o Vitor tem, que é outra raridade. E eles abriam shows do Jimi Hendrix Experience. Então o Noel Redding tocava guitarra aqui, na abertura do show, depois ele assumiu o baixo com o Jimi Hendrix, porque ele não ia querer competir com o Hendrix. Né? Jamais, né? Jamais. Aí, Eu colocaria também esse disco. Bom, vamos olhar aqui que de repente, por aqui mesmo, eu já seleciono. Tá aqui, pronto, ó. Esse é um dos. Eu colocaria entre os 5. O Vitor vai amar. Esse é o Jeff Beck, True. Esse é um dos maiores discos da história, né? Esse aqui é fantástico. Aqui, para quem não sabe, eu ganhei esse disco do Fabinho Bombig, que tem a data aqui, 29 de outubro de 2002, né? Oh, meu Deus. E aí eu olhei o disco, Tá né? pra fazer 20 anos. Falei, Jeff Beck, não conhecia. Falei, esse disco não, sei lá, não vai ser legal não. Quando eu cheguei em casa eu vi, eu falei, cara, e não sabia nada. Eu comecei a ver, essa voz é conhecida. Eu vi Rod, aí descobri, era o Rod Stewart, né? Então, olha o peso disso aqui. O Jeff Beck foi do Yardbirds, depois daquela carreira monumental solo. O vocalista é ninguém menos que o Rod Stewart. O baixista é o Ronnie Wood. Na época, Ronnie Wood depois
conhecido como Ron Wood, baixista dos Rolling Stones. E o baterista Mick Wheeler, que depois formou o Silvermatre, que lançaram ali uns clássicos, um disco só, mas com as primeiras gravações do Elton John. As primeiras composições do Elton John e Bernard Taupin é dessa banda Silvermatre, que o baixista Mick Wheeler. O Edgar, nosso grande Edgar, lá de Franca, tem esse disco, uma raridade, outro que está na lista, com certeza, do Vitor, Silvermatre. Fantástico. Eu não tenho ele. Não, então tá, mas tá na nossa lista. Para acrescentar um detalhe com relação a esse disco do Jeff Beck, ele é um pouco subestimado, não é muito mencionado, mas ele é um disco que influenciou muita coisa, principalmente no rock um pouco mais pesado, no blues rock, porque ele é pré-Led Zeppelin, né? 68, né? Ele tem uma importância não muito reconhecida. E aqui eu tenho os jornais da época falando desse disco, né? Tem várias reportagens, tá tudo aqui dentro, falando da importância desse disco, né? Bom, vou falar de um aqui, esse é um obscuro, né? Eu fiz questão de trazer esse aqui também para homenagear o nosso amigo Edgar. Isso aqui é uma raridade, saiu na Alemanha, no Brasil e na Espanha na época. Hoje, é óbvio, devem ter saído algumas prensagens. Como que chama? O Dixin, é uma banda de krautrock. E esse selo Sábado Som, isso aqui foi uma coisa extraordinária, que pouca gente, pouco divulgado, pouco se sabe. O que nós sabemos é o seguinte: saía disco na Alemanha, daquele estilo, né, chamado krautrock, saía na Alemanha e rapidamente saía no Brasil. Da Alemanha, óbvio que os europeus, os japoneses compraram, os americanos, e aí? E quem mais tem esses discos? Aí descobri que o Brasil tinha, essa Sábado Som lançou essas raridades por aqui. Dixin, Cartago, Nectar, Ômega. Então isso aqui se tornou uma raridade. E o Edgar, dias atrás, foi recente a aquisição dele, 1º de agosto de 2022. Recente. O Edgar, manuseando, passando num sebo lá em Franca, mandou no nosso grupo: achei isso aqui, quem tem interesse? Quando eu vi, falei: opa, peraí, qual é o preço? Quando ele falou o preço, falei: não, manda o Pix aí. Depois ele chegou na casa dele, ele falou assim: agora você postou lá no Facebook, fez a resenha, o pessoal tá falando desse disco. Você não quer que eu te mando 150, né? Você não quer que eu te mando 150 de volta, né? Eu te mando Pix, mas não vou mandar o disco. Não, esse aqui não. Isso é uma raridade. Então, olha que louco, né? Saiu na Alemanha e no Brasil e na Espanha e nada mais. E a banda acabou, ninguém falou mais e se tornou um disco obscuro. Tá lá no Rock Raro, inclusive, né? Olha que capa, O livro Rock Raro, né? tem um livro Rock Raro. Isso aí é muito raro, né? Você sabe Eu posso seguir na trajetória aqui? Quando vocês falam assim, desses artistas de nome mundial, assim, que toca com fulano, que toca com ciclano, que faz isso. Desculpa. E aí eu me sinto assim, incluso aqui em Tuverava nessa parte, porque a gente tenta assessorar as bandas, tenta colocar as bandas. E é claro que numa cena muito enxuta, tipo uma micro cena, né? Do que esses caras faziam lá entre eles, né? Que a gente só fica sabendo depois, né? A internet proporcionou isso, né? O resgate desse acervo que estava perdido e hoje está disponível, né? Tanto em mídia física quanto no YouTube, pode falar? YouTube, Spotify? Eu não sei. Pode falar. As regras aqui. Não, você pode Pra falar. falar até coisa não quer, né? Fala. Eu trouxe esse aqui, ó, porque é outra paixão da adolescência, né? O Clash. Eu não trouxe todos, até porque não tenho tanto assim também. O Vitor tem mais. Mas eu trouxe 3 sintomáticos aqui, porque tem relação com pessoas. Um leigo, assim, The Clash é tipo... Punk rock. Punk rock. Porque eles não são aquele punk autêntico. O primeiro disco é bem punk autêntico, né? O de 77, 78 também. Mas aí eles deram uma guinada. E quando eles lançam, então, o London Calling, que coincidentemente é o da minha camiseta, né? Aqui não, aqui eles tocaram de tudo, né? O Vitor fala de cátedra, né? Aqui eles tocaram reggae, rockabilly, rock and roll, jazz, tudo que você pensar eles botaram nesse disco. Tanto é que a Playboy, veja bem, a Playboy fez a seleção dos 100 melhores discos de rock. E o London Calling foi eleito o melhor, né? Da época foi contestado, etc.
Mas a revista, se não me engano, era a Tiazinha, rapaz. Agora não lembro quem era. Essa parte da Playboy pode botar. E tá aqui, ó, o London Calling em primeiro lugar, né? O melhor disco de todos os tempos, segundo Pô, e a revista eleição. não tá colada aí. Não, Rapaz, eu pensei, mas não falei. eu não sei nem por que vocês imaginaram algo nesse sentido. Né? O mês pulou. Mas eu quero falar desse aqui, ó. É zoeira. Eu quero falar do tudo combate aqui dá ao golpe. margem assim, uma dupla interpretação. Tudo é dúvida, né? E tudo pro réu, né? Você sabe que na dúvida favorece o réu, né? Você dá uma coisa aqui, ó. Atenção, tá participando aqui também, nosso grande amigo. Ó, Mateuzinho. Olha lá. Grande Mateuzinho, tá bom? Mandando também uma grande mensagem. Tá trabalhando ali pertinho de Rifânia, né? Bom dia, abraço a todos aí. Pai do rock, galera toda. Aí, irmão Batata, muito rock. Tô aqui colhendo perto de Rifânia, curtindo o podcast no domingo aí, tá Pai do rock. Lá Mateus. pertinho de Rifânia. Abraço aí, né? Mateuzinho. Qualquer hora a gente tromba na Anhanguera aí de novo. Tá certo. Como é que é o negócio da revista aí? Como é que é? Não tava colado. É a revista antiga, gente. Vocês É antiga. É que é antiga. Então, Eu vi alguma coisa, não? Fiquei meio assim de perguntar. Já que você falou. eu vou fechar aqui o assunto. É engraçado que Flash, eu penso o sabe seguinte, todos pensam, mas ninguém tem coragem. Aí juntam um doido aqui, Aí vai, fala. Teve um descaramento de falar isso aí. Eu fiz questão de trazer esse aqui porque ele foi o primeiro disco do Clash. Ele nem é o clássico, vamos dizer, porque o clássico é o London Calling, né? Aqui a banda já estava se dissolvendo, o Paul Simonon já não falava com o Joe Strummer, com o Mick Jones já brigado com o Joe Strummer, que era o líder, e ele fez a música Should I Stay or Should I Go? O que é a letra dessa música? Eu devo ir ou devo ficar? Ele falando pra banda, olha, e aí, eu fico ou eu vou? Porque do jeito que tá, não dá pra continuar. E foi um sucesso. E foi um sucesso. E aí você pega agora a série Stranger Things, né? Quando o espírito vai... Ela quer receber a mensagem do espírito, ela põe Should I Stay or Should I Go pra tocar, porque o menino dela estava desaparecido, adorava, né? E aí, é aquelas cenas fantásticas, ele tocando Should I Stay or Should I Go? Só que esse disco também tem outro clássico, né? Que é o Rock the Casbah. Foi um disco, e quando lançado na época, não fez sucesso depois através de uma propaganda. E esse aqui é a primeira prensagem inglesa, né? Esse é em inglês, e com o pôster. Eu não vou abrir o pôster aqui porque é enorme. Vai ter um pôster aqui de quase 2 metros, inclusive está escrito, né? Ó, Free Poster Inside. Isso aqui é uma prensagem britânica, a primeira prensagem, e foi meu primeiro The Clash. Então eu ouvi isso aqui Demais. 24 horas. Depois... Aliás, esse disco, se você olhar aqui embaixo, está escrito o que aqui? Aqui. Não consigo ver. Vitor, era do Vitor. Ele tinha 2, 3, que ele vai guardando 2, 3 do mesmo, né? Aí falou, não, eu vou te presentear. Por isso que ele tem milhares. É, Porque ele tem 2, 3 do mesmo. Agora eu não aqui, tenho ó. mais. Agora, esses milhares que eu tenho agora, sem repetição. Luciano, e detalhe, né? London Calling é o nome de uma loja de discos lá na Galeria do Rock, Em né? homenagem a ele. E nós fomos lá, eu e o Vitor visitamos a Galeria do Rock. Então vamos pular aqui, Não, deixa, depois chego lá. Mas no dia 10 de março de 2004, nós fomos na Galeria do Rock. Depois eu vou falar disso aí na hora de falar, se der tempo, do Jefferson Airplane. Mas aí nós fomos para a Galeria do Rock, eu comprei um disco lá, 1 ou 2, que eu não... Foi o do Bad, né, a banda do Mick Jones, e um do Genesis. E fomos à galeria. E naquela sensação, né? Vamos conhecer o Calanca, vamos tentar falar com o Luiz Calanca, o dono da Baratos Afins, né? E quando nós chegamos na loja, o Vitor comprou umas raridades lá do Stray Cats, uma coisa ou outra, e nós perguntamos, cadê o Calanca? Aí o funcionário da loja falou, não, o Luiz Calanca nem fica muito na loja, que mais? Tá a mulher dele aí. E nós, não, vamos falar com a mulher dele, né? E começamos a puxar conversa, né? Começamos a conversar. Ela falou, não, o Calanca nem vem aqui na loja mais. Você teve em São Paulo, né, Thiago? Você sabe, Calanca, se vocês procurarem aí, o Luiz Calanca é uma lenda. A Baratos Afins resgatou Mutantes, Golpe de Estado, aquelas bandas que estavam adormecidas aí, e ele resgatou através do selo da Baratos Afins, a loja Baratos Afins, e criou uma grife, né, Baratos Afins. E aí nós empolgados querendo falar com o Calanca, ele não estava lá, a mulher dele falou, não, o Calanca fica só em casa agora, ouvindo música sertaneja e Jefferson Airplane. Eu já conheci o CD, né, o Vitor tinha gravado o Surrealist Pillow para mim, aí eu já comecei a ouvir com mais atenção. E hoje, eu posso dizer, até trouxe os discos aí, que se der tempo vamos falar, é a banda de cabeceira hoje, a banda que eu mais ouço hoje
é Jefferson Airplane. Eu acho fantástico aquele movimento de São Francisco, a psicodelia. E aí eu volto pro Stranger Things. Quando a menininha lá, a 11, aparece, na primeira cena que eles vão atrás dela correndo, e termina aquele episódio cantando White Rabbit do Jefferson Airplane. Eu falei, pô, essa série é boa. Tá tocando Jefferson Airplane. Ele tá no seu top 5? Tá, eu até mencionei, ó, o Surrealist Pillar é indispensável. E o né? Leonard Skinner, que você... Então, eu não trouxe nada do Leonard Skinner, porque, como o Victor fala, né, esse tá na coleção 2. Então, mas a pronúncia é essa mesmo. Porque cada um fala uma coisa, eu tenho que Leonard aprender com Skinner, você. né? Leonard Skinner. E eles sabiam que ia dar polêmica, que o primeiro disco dele chama Pronuncia-se. Leonard Skinner. Eles sabiam que ia dar. E era um trocadilho, eu já te falei isso aí, Já né? falou. O Leonard Skinner era o professor dele. Leonard Skinner pegava no pé deles, que eles eram cabeludos, aquela coisa toda, né? E esse professor sempre avacalhando. E eles começaram a formar a banda e não tinha nome. Aí, vamos fazer aí na escola, fizeram um show na escola e se apresentaram como Leonard Skinner, em homenagem ao professor, mas já dando uma travada no nome para não dar problema. E aí ficou consagrado, só que eles sabiam, eles são muito sarcásticos, né? O Ronnie Van Zant falou isso, eles não vão saber pronunciar, vão falar Leonard Skinner. Leonard Skinner. Então o primeiro disco chama Pronuncia-se Leonard Skinner. Pronto, aí já você pode continuar aí. Esse aqui eu fiz questão de trazer também, que é fantástico, ele é um disco, é uma coletânea, mas com 9 músicas. Esse aqui é o famoso 10 polegadas, né? Saiu nos Estados Unidos, e foi o Gustavo que me presenteou, o nosso grande amigo Gustavo do Carmo, então eu fiz questão de trazer, que além de ser Clash, é uma prensagem totalmente diferente, né? É o famoso 10 polegadas, que você não vê muito no mercado hoje. É uma coisa mais até, digamos, rara, né? É até bem raro você ver isso aí. Eu trouxe também, ó, pra galera aí, ó, Thiago, a galera do Heavy Metal. Isso aqui, ó, não há como falar de Heavy Metal sem falar desse disco, sem falar do Blue Tear, porque esse é considerado o primeiro disco de Heavy Metal da história. Tá lá no livro 1001 discos para se ouvir antes de morrer, que depois de morrer acho que não consegue, né? Sei lá, né? De repente, né? Mas tá lá. Eu vi uma cena que é interessante, até postei no grupo, vocês vão pegar Senão a gente não... senão ninguém me ouve. Eu achei a lista legal esse dia. Foi 100 discos para você morrer antes de ouvir. É o Maguila, a Ana Maria Braga, o Celso Portiolli. Eu falei, olha que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Você morrer antes de ouvir. Eu falei, essa lista eu não conhecia. E esse disco aqui, ó, ele então é considerado, e reza a lenda que eles fundiram várias vezes a mesa de som quando gravavam esse disco, porque a tamanha potência. E esse aqui é mais um dos presentes do Victor Bombig, né? Esse aqui, ele trouxe, a filha dele, a Ana Paula, trouxe lá dos Estados Unidos pra mim, né? Então, assim, Bombig Records. É da Bombig Records. Mais um lançamento da Bombig Records. Sigo, quer fazer alguma Segue, pergunta? segue. Agora, 2 dos Beatles, né? Aprender O com primeiro você. e o quarto, né? Agora, por que eu trouxe esses 2 discos aqui? Aqui é uma história interessante. Eu tinha começado na rádio e ainda era discotecário, não era nem locutor, e teve o primeiro amigo secreto da rádio. Eu entrei em agosto, em dezembro, 24 de dezembro de 85, amigo secreto da rádio. E aí o Atílio Ragazani chegou para mim e eu tinha acabado de receber o 13º, né? Então eu já vou para Franca, para Ribeirão, Cantinho do Disco, comprar disco. E falei para ele, ó, tô indo para Ribeirão comprar os discos. Falei, então faz o seguinte, compra 2 discos dos Beatles que você acha os melhores, para rádio. Ah, beleza. Eu falei, pra rádio nada, isso vai ser para mim, amigo secreto, né? É alguém que saiu comigo, vai... Então eu fui lá, escolhi 2 que eu não tinha e comprei outros, que o dinheiro deu. Aí fomos pro amigo secreto lá no rancho, o Atílio chegou, o Atílio Ragazani, saudosa memória, uma pessoa extraordinária, ele chegou de mãos vazias. Falei, caramba. E quando eu entreguei os discos na rádio, na semana antes do amigo secreto, ele foi lá e colocou lá no fundo, lá na discoteca da rádio, né? Botou lá no nicho dos Beatles, né? Falei, caramba, não era pra mim. Perdi. Chegou no amigo secreto, o Atílio chega de mãos banando. Falei, puta, comprei os discos pensando que era pra mim, não era. Na hora do amigo secreto, ele entrou pelo fundo do rancho, botou na janela, depois passou por mim ali, passou por todo mundo, foi lá dentro e não percebi, já dava como perdido. E aí me presenteou, né? Agora é o primeiro disco dos Beatles, e aqui tem 2 curiosidades fantásticas. Além de ser um disco muito bom, mas tem até alguns fãs dos Beatles não sabem 2 detalhes aqui. Primeiro, ao longo dos anos se tornou clássica a parceria Lennon-McCartney, né? Todos dizem Lennon-McCartney, Jagger Richards,
Só que se você pegar esse disco aqui é inverso. Aqui é McCartney e Lennon, é só no primeiro disco. Então as músicas eram deles, só que foram creditados como McCartney e Lennon. Dali para frente, do We The Beatles para frente, é que começa a lenda Lennon-McCartney, mas o primeiro não. E a última música do lado B é Twist and Shout, que foi assim, um dos maiores sucessos. Mas por que os maiores sucessos eles botaram hoje? Porque né, esse disco foi gravado ao vivo. Eles chegavam ao estúdio, eles não tinham fama, não tinham dinheiro, e tinha que gravar o disco. E tudo é caro, tudo aqui em estúdio é caro, né? Pagava por hora. Então né? era por hora, aí eles tinham que gravar. E o John Lennon perdia a voz quando cantava o Twist and Shout. Então deixaram por último. É a última, tem que gravar por último, porque essa tem que ser a última, porque ele não vai ter voz mais. Entendi. Então olha que interessante, Twist and Shout é a última do lado B. Olha só. E o Beatles for Sale, né, que foi esse presente aí, então, inesquecível, né, de uma pessoa fantástica e a forma como eles fizeram para me enganar, né, e fizeram eu comprar os discos que eu queria, né. Mas foi um dos maiores enganos mais saudáveis da minha vida, né. Muito bom, né? Deixa eu perguntar uma coisa, já que você falou que isso foi Beatlemania, eu tenho uma curiosidade. Diego, se eu souber, né. Pode até ser uma pergunta assim, que você não vai, por que está perguntando isso? Mas sempre tive essa curiosidade. Porque as grandes bandas sempre tem alguém assim que gravou algumas partes, que fez algumas coisas que a gente não sabe. Os Beatles, eles têm algum, já que eles são cheios dessas coisas, né? Então tem um monte. Né? Então tá na hora, parece um. Mas eles têm algum cara oculto assim? Não, tem. O Eric Clapton gravou com eles em estúdio e não consta, questão contratual, não podia. Se não me engano, a música While My Guitar Gentle Weeps, que é um clássico do álbum branco, aquele solo de guitarra é do Eric Clapton. O Billy Preston e muitos outros. Só que eles não, por questão contratual, eles eram muito. E os Beatles, quando participaram de outros discos de outras pessoas, não podia aparecer com o nome. Então você pega o Eric Clapton, qual disco? Um disco do Cream. Eu não vou ler, acho que é do Cream ou do Eric Clapton em carreira solo. Que tá lá uma participação na guitarra, L'Angelo Misterioso. O Anjo Misterioso é o George Harrison, não podia aparecer com o nome de George Harrison. O Ringo Starr toca no disco do T-Rex. Tem um disco que a gente já comentou tanto. O Ringo toca a bateria num disco que eu não vou lembrar qual. Ele é acreditado como Rich. É o do Stephen Stills, o primeiro do Stephen Stills, que toca o Jimi Hendrix, toca o Eric Clapton. E o Ringo Starr toca numa música, só que aparece com o nome de Rich. Rich. O Hendrix, ele abria show do Eric Clapton, como que é? Você sabe alguma coisa disso? Não, ele foi ele se destacou nos Estados Unidos, mas começou a se destacar, mas a carreira dele foi toda britânica. O Chess Chandler, né, que era o baixista do The Animals, viu o talento dele e falou, de baixista do The Animals, uma das bandas da invasão britânica, das maiores, né, de baixista ele se tornou já empresário do Hendrix. Falou, vamos para Inglaterra. Botou o Hendrix embaixo do braço e levou, e o Hendrix estourou na Inglaterra. Uma história assim, que parece que o Hendrix abria os shows pro Clapton, aí o Clapton fala, gente, o que eu vou fazer agora? Ele viu o Cream, a banda do Eric Clapton, Ginger Baker, Jack Bruce. Ele viu eles tocando e falou, eu quero ter um power trio desse aí. Ele ainda não, ele ia montar a banda, aí ele montou lá na Inglaterra, né? O Jimi Hendrix Experience. Só que o Queen acabou lançando o disco primeiro e se tornou o primeiro power trio da história. Quem tá mandando um abraço pra vocês. Ô, Alessandro. Olha lá, tá bom. Onde é que ele tá hoje? Bom dia, tá em São Paulo? Tá em São Paulo, né? Em Sampa, né? Mandando um grande abraço para vocês, isso é bom. Tinha mandado mensagem no outro telefone de lá, falando sobre o rock do ano 70, o qual vocês foi falar, ele. tá certo? E o outro tá ouvindo a gente lá em Restinga, um grande abraço, mandou até foto aqui. Que legal. Grande Mateuzinho. Valeu, Vamos pro Mateus. intervalo agora mais um pouco? Vamos pro multiverso? Multiverso. Falta só uns 40% daqueles discos ali. Desses que ele selecionou, nós estamos chegando. Como é que essa mesa tá aguentando tanto peso? Hoje Eu tô com o joelho aqui. um joelho na mesa. Vamos pro multiverso. Multiverso, daqui a pouquinho tem mais fã do rock pra vocês, gente. Vamos lá, agora tem pão de queijo, tem leitinho.